Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, eu me chamo Vitória. Hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina aqui pra vocês no meu trabalho. Eu trabalho em um hortifruti, sou dona também, né? Eu e meu marido, e trabalho no hortifruti. Então hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina aqui pra vocês. Hoje é segunda-feira, tá começando a semana, então eu vou mostrar um pouco da minha rotina aqui pra vocês. Acabou de chegar as mercadorias aqui, ó. A gente vai começar a arrumar agora. Eu vou fazer essa banca de cima aqui. Eu sempre faço essa de cima. A panela já tá no fogo. Vou fazer um arroz refogado bem rápido mesmo. Eu já deixei as coisas raladinhas aqui pra dar uma adiantada. Então, gente, agora eu tô preparando uma comida aqui, porque a gente trabalha, só que a gente também come aqui. Então tô preparando uma comidinha bem rápida. Um arrozinho refogado. Bem rapidinho, bem rápida mesmo, porque já tá bem tarde também. Comida finalizada por aqui, gente, olha. Um arrozinho, feijão e a linguiça que tá finalizando. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puderem, deixar um like, se inscrever no canal, compartilha para que mais pessoas possam ver o vídeo. E fiquem ligadinhos, porque vai ser
sair bastante vídeo legal por aqui. Então é isso.